Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus hoje no Evangelho fala de 2 filhos que o pai pede para que vá à sua vinha. Um deles diz que não vai, mas depois vai. O outro diz que vai, mas depois não foi. E Jesus diz que o que lhe agradou foi o primeiro, pois apesar de tudo fez a sua vontade. Toda a santidade se resume em fazer a vontade de Deus. Quanto mais fizermos a vontade de Deus em tudo, mais seremos santos. Neste sentido, veja o que diz um autor espiritual no seu livro O Santo Abandono. A santidade consiste em temer a Deus e fazer o que Ele quer. Disse Jesus: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Não basta, pois, dizer Senhor, Senhor, para ser admitido no reino dos céus. É necessário fazer a vontade de nosso Pai, que está nos céus. Se você quiser subir ao cume da perfeição, continua esse autor, cumpra cada dia mais e melhor a vontade de Deus. Este ponto é de tal importância que achamos apropriado apoiá-lo com algumas citações autorizadas. Cada um, explica São Francisco de Sales, forja a perfeição à sua maneira. Uns colocam-na na austeridade ao vestir, outros em mortificar-se na comida, em dar esmola na frequência dos sacramentos, na oração, numa contemplação passiva e elevada. Enganam-se todos tomando os efeitos pela causa, o acessório pelo principal. Quanto a mim, não conheço outra perfeição senão no amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. E a perfeita submissão à vontade divina é a expressão mais sublime e pura, a flor mais bela desse amor. Temos real satisfação em repeti-lo. Toda a perfeição, toda a santidade consiste em executar o que Deus quer de nós. Em uma palavra, a vontade divina é a regra de toda a bondade e virtude. Porque a vontade de Deus é santa, ela santifica tudo, mesmo as ações mais indiferentes, quando realizadas para agradar a Deus. Se queremos a santificação, devemos aplicar-nos apenas em não seguir a nossa própria vontade, mas sempre a de Deus, porque todos os preceitos e todos os conselhos divinos são reduzidos em substância a fazer e aceitar o que Deus quer e como Deus quer. Por isso, toda a perfeição pode ser resumida e expressa nestes termos: fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz. Se desejamos, então, agradar e agradar ao coração de Deus, procuremos não apenas conformar-nos em tudo à sua santa vontade, mas unir-nos a ela para que de 2 vontades formemos apenas uma. Os santos nunca tiveram outro objetivo senão fazer a vontade de Deus, convencidos de que nisto consiste toda a perfeição de uma alma. Maria, a Mãe de Deus, é a mais perfeita dentre todos os santos, porque esteve e está perfeitamente unida à vontade de Deus. E o Deus de seus amores, Jesus, o santo por excelência, o modelo de toda a perfeição, não fez outra coisa senão o de ser o amor e a obediência personificados.
pela abnegação que professa ao Pai e às almas, substitui os holocaustos estéreis do Antigo Testamento e torna-se a vítima universal. A vontade de seu Pai o conduzirá por todos os tipos de sofrimento e humilhação até a morte e morte na cruz. Jesus sabe disso, mas justamente por isso desceu do céu, para cumprir essa vontade e, ao ser crucificado, torna-se fonte de vida. Desde a sua chegada ao mundo, ele declara ao Pai que colocou sua vontade no seu coração para amá-la e em suas mãos para executá-la fielmente. Esta obediência amorosa será o seu alimento, resumirá a sua vida oculta, inspirará a sua vida pública ao ponto de poder dizer: faço sempre o que agrada ao meu Pai. E no momento da morte lançará bem alto o seu triunfante: tudo está consumado. Meu Pai, eu te amei até o último limite. Terminei minha obra de redenção, porque fiz a tua vontade sem omitir 1 centímetro sequer. Unificar a nossa vontade com a de Deus, este é o cume da perfeição, diz Santo Afonso, ao qual devemos aspirar continuamente, e deve ser o fim das nossas obras, de todos os nossos desejos, de todas as nossas meditações, das nossas orações. Seguindo o exemplo de nosso amado Jesus, não vejamos senão a vontade de seu Pai em todas as coisas. Que nossa única ocupação seja cumpri-la com fidelidade cada vez maior e generosidade incansável e por motivos inteiramente sobrenaturais. Este é o meio de seguir nosso Senhor a grandes passos e ascender com Ele na sua glória. Um dia a beata Estefânia Sonsino foi conduzida ao céu em visão, onde viu vários que conheceu em vida elevados à mesma hierarquia dos serafins, e foi-lhe revelado que eles tinham alcançado esta glória tão alta pela perfeita união de suas vontades com a de Deus. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Estou aberto a fazer a vontade de Deus? Vamos tirar o propósito hoje de fazer em tudo a vontade de Deus e veremos como progrediremos rapidamente na santidade e Deus entrará cada vez mais no nosso coração, enchendo-o de todas as delícias. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.